Estamos hoje aqui com mais um podcast Veja Bem, para falarmos um pouco de empreendedorismo, de histórias de sucesso, de carreiras e como o empreendedor vive aí o dia a dia deles. Um pouquinho de política, um pouquinho de sarcasmo, né? O Veja Bem traz essa característica um pouco mais de trazer, instigar isso. Estamos hoje aqui com a Jaque, né? E com o Chico Cardoso. Hoje, exclusivamente, quase sem voz, né? Veja bem. Veja bem. Acontecem imprevistos, mas de antemão agradecer a presença da Jaque, o apoio, né? E conversando um pouco antes em off, tenho certeza que vai ser um episódio fenomenal, visto que a maioria das empresas são familiares. E pela Kurtz Group, né? A gente vai ter aí mais um ensejo sobre. Antes de mais nada, eu sempre agradeço, né, e trago aqui o apoio que a gente tem da Kurtz, né, em todo podcast a gente faz. Hoje, quem poderá falar sobre a Kurtz com propriedade, com propriedade, né? É a nossa convidada, né? Mas eu lembro aqui, Jaque, que quando eu te chamei lá para a gente falar sobre o projeto, no primeiro momento tu veio achando que era sobre a gente montar o cenário e ter tu como apoiadora. E eu acredito que eu acho que eu te surpreendi quando eu falei que tu ia ser uma das nossas primeiras convidadas. E porque, Chico, né, aqui acho que está a visão da mulher empreendedora. De sucesso, né? De sucesso. A gente percebe isso. E quando veio isso na nossa cabeça, eu falei, cara, a gente tem que trazer a Jaque. Tem que ser a primeira, né? E ela falou assim, ó, eu vou, mas me dá um tempinho. Eu me lembro disso. E hoje está aqui, Jaque. Obrigado. Obrigado. Vamos falar agora da nossa história e conta, né, a tua trajetória para a gente chegar até aqui. Então, gente, eu agradeço demais o convite, me senti muito honrada, não só em fazer parte desse cenário que ficou muito acolhedor, mas também de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, né, e compartilhando aí com todo mundo que curte o Veja Bem, um pouquinho do Grupo Kurtz. Bacana. Então, diretamente em relação ao Kurtz, né, como nasceu, como não nasceu, a gente sabe que tem um pouco da história do teu pai, eu acho que é por trás, né, mas como é que chegou para estar onde o grupo está hoje, né? Então, é uma história muito bonita, como toda empresa familiar, né, tem Sim. muitos desafios e Erros, a empresa acertos, muita resiliência. A empresa ela começou com meus pais, né? Eu lembro, eu tinha 11 anos quando a loja abriu, a loja está fazendo 26 anos, né? Então não é uma história que começou agora, né? E foi muito desafiador, assim. Meu pai, ele era representante comercial de adubos, né? Muito conhecido na região ali de Tuporanga, né? Então ele sempre quis abrir um comércio de material de construção, agropecuária e, consequentemente, ali os móveis, porque a minha mãe curtia isso, né? Sempre então trazendo um pouco pro lado dela. Sempre trazendo um pouco pro lado da mulher. E isso foi o início da Kurtz, né? A gente foi uma história, assim, bem intensa, muitos clientes, foi um tempo muito bom, né? Hoje em dia a gente sabe que para montar um comércio a gente tem que pensar em muitas estratégias, mas naquela época foi um momento foi uma loja muito incrível que eles montaram, sabe? Meu pai sempre foi muito ousado, então Tudo junto? Era tudo junto, né? Construção civil, e os móveis, tudo junto na época já. Hoje em dia a gente ainda tem esse modelo de loja, né? Em Agrolândia. Tá. E Tuporanga, as nossas lojas a parte de cima ali é móveis e a parte de baixo é material de construção. Funciona super bem, porque uma coisa atrela a outra, né? Sim. A construção, o início da construção e depois o externo, a mobília, né? Então, eu lembro a minha mãe atendendo, eu tinha 11 anos, eu sempre acompanhei. Acompanhou o trabalho dos dois juntos. Acompanhei o trabalho dos dois, né? E o meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova também, todo mundo acompanhando ali. Eles sempre deixaram a gente muito envolvidos, assim, com a loja em si, né? E com certeza o início com muito trabalho. Muito trabalho. A tua mãe sempre pegou junto? Sempre.
Ela sempre gostou de estar ali, ela aprendeu muito, porque tanto o meu pai quanto a minha mãe são do interior, Sim. são da roça, né? Então, trabalharam muito para estar ali e conquistar tudo que conquistaram, né? Sim. Então, eles não herdaram nada, eles iniciaram, construíram. E eu digo que, assim, a gente, eu, o Clóvis e a Raquel, meus irmãos, a gente construiu junto. Porque, imagina, eu tinha 11 anos. Então, não foi assim que eu herdei, que eu estou herdando aquilo ali que meus pais construíram. Tu construiu junto Eu construí junto, né? Sim. Tanto eu, quanto a Raquel, quanto o Clóvis, a gente construiu junto, trabalhou junto, economizou junto, né? Batalhou, passou por várias crises, vários problemas. E todo mundo foi se formando a sua família. E de uma forma muito bonita, assim. Eu acho que sempre junto, um sustentando o outro. E que exemplo, né, Jaque? O teu exemplo é bem parecido com o meu também. Pensei nisso. Claro que, né, Deus nos chama, temos nosso ciclo, Sim. né? O seu culto está do lado dele já agora. Sim, sim. Mas se a gente for parar e pensar, Ricardo, trabalhar todo dia. Dentro de família. Dentro Sim. do casamento. Justo. Dentro do casamento. Sim, os pais lá. Dentro dentro do casamento, porque se tens uma empresa familiar multissetorial, um exemplo, né? O pai fica num lugar, a mãe fica em outra sala. Cara, não é. É na mesma sala, se encontrando, resolvendo problema de filho, resolvendo problema de casa. E ficaram juntos, né? Até que... Então, é um exemplo de família que, hoje em dia, a geração, eu vou dizer pela minha, já que, né? Uhum. A gente talvez não tenha essa maturidade. Porque ele é uma abdicação da tua opinião e um exercício da humildade muito grande. Sim, tem que ceder, né? Cara, tem que ceder, tem que ganhar. É pelo bem da empresa, né, já? Eu vejo, assim, os meus pais como um exemplo, porque o meu pai sempre foi muito ousado. Ele gostava de investir. Sim. E a minha mãe sempre foi aquela que deu uma segurada. Então, eles foram perfeito. Foi o time, né? Perfeito. Então, hoje eu vejo, assim, a minha mãe mais pé no chão, ela cuida dos investimentos, mas com muita cautela, né? E o meu pai ele era mais visionário, né? Claro, eu acho que isso tudo contribuiu para que a gente tivesse tudo que a gente tem hoje, né? E qual dos três puxou o pai? Diz a minha mãe que sou eu. Aí, ó. Tá aí, ó. Em todos os sentidos, aí, né? Mas eu vejo, assim, que um pouquinho de cada, assim, né? Legal. Um pouquinho de cada. Pode falar. E a nossa história, assim, cada um foi acabando se destacando em algum determinado, né, setor, né? Eu vejo que a minha mãe, depois ela partiu mais para a parte de compras, móveis, meu pai mais na parte comercial. Trabalhamos com construção civil, construímos muitas casas aqui em toda a região. Ele tinha construtora, né? E depois ele resolveu um período abrir agropecuária. Não deu certo, fechou a agropecuária. E continuamos com a construção civil e a loja de imóveis. Em 2006, mais ou menos, hoje a Curtis Empreendimentos faz 20 anos, né, agora esse ano, ele resolveu para uma demanda de artefatos de cimento, assim, bloco... lajota, outra... Não. Mas o início foi muito simples. Era poste de varal, sabe? Aham. Palanque, fosse e filtro, era coisas mais simples. Sim. E a gente vendia na loja. Né? Então, fabricava e vendia na loja. Então, ali que se formou a Curtis Empreendimentos. Foi legal. o início. Olha só. E depois a gente... investiu na fábrica de pavimentação, paver, lajota, tudo muito simples, né? Nada automatizado. Bem artesanal. Bem artesanal. E as coisas foram crescendo. E voltando assim para a parte da loja, a gente também sentiu a demanda da parte da marcenaria. Então, hoje o grupo ele tem a marcenaria, ele tem as lojas de móveis, material de construção, a fábrica de pavimentação, que trabalha mais com obras públicas, licitações, mas também trabalhamos com privado, né, com a venda privada. E a Curtis Empreendimentos, que hoje é a nossa maior empresa, né,
Sim. que trabalha com estruturas pré-fabricadas e estruturas metálicas também. Então, esse é o resumo. É Conglomerado, né? É um aglomerado, são várias empresas Legal. e enfim, estamos Legal. aí. E o teu pai e a Muita tua mãe, coisa. eles estavam sempre à cabeça, né? Sempre. Como o Chico falou, infelizmente, há cerca de 5 anos, é o ciclo, né? Mas infelizmente tivemos a perda. Sim. E como é que ficou a questão familiar? Juntou mais ainda? Criou mais força ainda? Né? Estávamos conversando antes aqui, Sim. a tua mãe continua à frente. Sim. Pelo que tu está falando aqui, em 5 minutos, é uma mulher extremamente forte, pelo que eu estou entendendo. Ela é né? incrível. E como é que ficou essa estrutura? Como é que vocês se dividiram? Como é que vocês... Então, foi muito difícil para nós, né? Foi assim, em 2020, foi na pandemia, e o meu pai, ele era a cabeça de tudo, né? De todos os negócios, né? Ele que comandava tudo e a gente estava coordenando, enfim, coisas menores, né? Ele mais na cabeça central e vocês mais periféricos e tal. Isso. E ele faleceu, assim, em 20 dias, infelizmente com o Covid, né? Sim. Ele tinha 58 anos apenas. Novo. Muito novo, né? Minha mãe também, muito nova. Mas a gente sempre foi muito unido. A gente é uma família muito unida. Okay. E o meu irmão ali, ele já sentiu a necessidade de fazer a faculdade de engenharia civil, né? Ali, enquanto meu pai ainda estava vivo, porque ele já era formado em direito, já atuava na área. Mas com a fábrica, ele resolveu também fazer. Então, ele sempre acompanhou muito o meu pai, todos os processos, acompanhou o crescimento da fábrica. Como eu falei, a gente fez aquilo crescer juntos, né? Bacana. E ele acompanhou muito. Então, quando o meu pai faleceu, foi um baque, assim, a gente ficou perdido, não deu, né, o que vamos fazer. Tinha dias que era eu que estava derrubada, tinha dias que era a mãe, tinha dias que era o Clóvis, e um sustentou o outro. Sim. Acho que isso é muito importante. E a presença das mulheres, né, no negócio também fortaleceu, assim, porque a gente, querendo ou não, as mulheres, elas têm esse lado bem humano, né, bem família, e a gente ajudou muito um ao outro, assim. E o Clóvis, ele tomou a frente da fábrica, né, como diretor, mas eu não posso deixar de falar das pessoas incríveis que trabalham conosco. Eu acho que isso é fundamental para uma grande empresa, sabe? Ninguém consegue nada sozinho. E em todas as nossas empresas, nós sempre tivemos pessoas incríveis trabalhando conosco. Colaboradores, né? Mesmo, em todas as áreas. Esse momento, a gente sentiu que foi essencial ter pessoas tão especiais com a gente, né? Na loja, a gente tem funcionários de 20 e poucos anos e na fábrica, desde o início, né? Que pegou junto, que fez crescer, fez acontecer. E a Curso Empreendimentos, depois ali que meu pai faleceu, que a diretoria ficou sob o comando do meu irmão, e ele também montou o time dele, né? Montou o time dele, e né, a parte comercial muito forte. Hoje a gente tem pessoas à frente dessa parte comercial. E a nossa empresa cresceu, sei lá, uns 500%. Eu tô falando assim, cresceu muito. Sério? Cresceu muito. Nesses 5 anos? Nesses 5 anos. Glória a Deus. Que maravilha. A gente tem empresas, clientes, assim, incríveis, multinacionais, né? A gente hoje construiu para Coca-Cola, para VEG, para Votorantim. E recentemente a gente tem uma obra de grande destaque que foi o Piroporto lá em Itapema, né? Então, legal. Então a gente tem obras incríveis, assim. Que legal. Muito trabalho. Daqui. Eu fiquei impressionado daqui, não, e em 5 anos. Pode falar, Ricardo. E tu acabou ficando mais na parte... Isso. Como ele tomou a frente ali e os outros negócios também demandavam bastante, né? Porque comércio é diferente, né? Comércio é o dia a dia, né? É o dia a dia e eu gosto, né? Então eu acho que isso é mais importante falar, sabe? Eu acho que as lojas em si é o que eu gosto de fazer. Eu amo trabalhar com essa parte de decoração, de casa, de móveis, essa realização de um sonho que vem com um propósito, sabe? De formar um lar, não só de vender as coisas por vender. Eu gosto de ter, de tudo que eu coloco, que trazer eu compro, isso aqui, de tudo trazer, isso aqui fez o sentido, aconchego, porque eu sei que o lar
é o nosso refúgio, é onde a gente descansa. Então, tudo isso traz sentido ao que eu faço, né? E acho que é isso que é importante. E é a cultura da empresa mesmo. É a cultura da empresa. E deixa eu te fazer uma pergunta, eu vejo, né? Hoje tu tá cada vez mais forte na internet, né? Também, é. Tu vai... E tu teve esse insight, essa estratégia de se tornar a cara da Curtis, não? Aconteceu. Ou aconteceu, ou foi? Aconteceu. Eu sempre gostei, né, da rede social. Eu acho que isso aí também é importante a gente ressaltar, porque o meu irmão, ele já não gosta muito de aparecer, a Raquel também já é mais discreta, minha mãe não, e eu sempre fui mais, assim, de querer aparecer. Mas eu percebia que a credibilidade que a gente passa, acreditando naquele produto que a gente compra, anunciando, aquilo ali sempre fez a diferença. E eu fui muito ousada, porque eu lembro que eu era uma das primeiras pessoas a fazer vídeo, assim, na rede social. Tanto é que os representantes, eles chegavam para mim, a concorrente tá de olho, mas tá te imitando, não pare, porque eu recebi muitas críticas, né? Normal. A gente recebe, porque a gente está começando, nem sempre é perfeito, e até hoje não é. Nem todos os dias você tá legal ali para se expor, para falar, mas você precisa vender. Então, ele falou assim, não pare, porque enquanto tá todo mundo querendo começar, você já começou e você vai evoluir, você vai melhorar. Então, tudo é um processo, né? A gente começa sem muita experiência e depois vai embora. Voltando um pouco só, falando do grupo Curtis, quantos colaboradores em todas as empresas vocês têm hoje, sabe? Hoje a gente está com um quadro assim, de quase 300 funcionários, né, no grupo, assim, né? E indiretamente tem outros, né, pessoas, né, que atuam, né? Mas diretamente 300, olha só. 300. E o Curtis Empreendimentos, a Curtis Empreendimentos, hoje ela conta com um parque fabril, assim, de 18 mil metros quadrados, mas estamos com muitos planos e já iniciamos uma grande fábrica. Legal. De aproximadamente 70 mil metros quadrados. Então, é aqui uma ampliação. Sim. Tuporanga? Petrolândia. Então, assim, é um grande passo que a gente vai dar agora a partir de... E agora uma 2026. curiosidade que veio, o nosso Alto Vale se tornou uma referência na parte de estruturas. Se tornou uma referência. Porque a gente vê que vem crescendo e... Tem 500%. 500%. E dentro de um mercado... Não, ela tá falando Coca-Cola, ela tá falando, né? Porque tu pega do Brasil inteiro, né? É porque assim, eu até tava trocando uma ideia, né, com o meu irmão antes de vir para cá, porque a gente vem de um quadro político meio... Conturbado, enfim, desafiador, incertezas, né? Isso contribui muito, né, na construção civil, porque existe muita oscilação de preços, né, da construção. Mas o Brasil em si, ele é muito carente de infraestrutura, né? A gente é muito carente de infraestrutura, então a construção civil em si, ela é aquecida, ela está aquecida. Ela ainda tem mercado. Ainda tem muito mercado, principalmente nas grandes empresas, né? Aquele nosso investidor que constrói o galpão para o aluguel já está um pouco mais preocupado, né, com o cenário político. Vai botar o dinheiro vai ficar parado e tal. Agora a grande empresa não, ela já faz. Em outra coisa pelo retorno, porque vai para o banco, vai para isso. O próprio dinheiro investido, né, às vezes te dá mais retorno. Fica imobilizado ou imobilizado ou no banco, ele te dá liquidez. Isso. Então, a gente percebe assim que esse nosso cliente está um pouco mais... Mas as grandes empresas, existe muita procura, porque o Brasil realmente ele é um país incrível, né? Ele em todos os setores, assim, falta mão de obra, mas ainda a gente tem muita agricultura, A gente está numa região, né, que entende que para dar certo tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não é esperar vir, né? Hoje em dia tem mais gente recebendo Bolsa Família do que CNPJ, né? Do que trabalhando. Do que trabalhando. Só que não é o caso de Santa Catarina e muito menos da nossa região. Aqui
tem que trabalhar. Então, isso é o reflexo, né? A gente sabe que a gente tem muitos funcionários do Norte, do Nordeste, né, que vieram para a nossa região em busca de trabalho. E esses dias eu participei de uma palestra lá na empresa. Eu achei, assim, curioso que o palestrante perguntou para os funcionários, alguns que estavam ali, qual que era o sonho deles, né? E teve um que levantou assim e falou, meu sonho é ser professor, né? E trabalha no chão de fábrica. Então, a gente tem que entender que a gente trabalha com pessoas, todo mundo tem seus sonhos, todo mundo está correndo atrás, todo mundo está buscando. Talvez aquele trabalho ali é um momento da vida dele, né? Um ciclo. E eu gosto de pensar, sabe? Que cada funcionário, cada pessoa que está envolvida ali com a gente, ele tem a família dele, tem um sonho, não tá ali só por estar, sabe? Tá buscando, né? E essa situação aí do Bolsa Família, né? Que a gente vê que isso é geral, é uma preocupação para nós que temos empresa, né? Porque aqui tem que trabalhar mesmo, tira sabe? O emprego, né? Tira a pessoa de trabalhar, né? Queira ou não queira, às vezes ela pensa que ficar com o Bolsa Família é melhor do que trabalhar. E eu sou questionada, né, pelos meus filhos. Às vezes eu vejo uma pessoa no sinal, falo, filho, assim, a gente tem, sei lá, 50 vagas lá na fábrica. Se ele quiser, eu boto ele trabalhar amanhã. Eu já ofereci, moço, você quer um emprego? Vamos lá, eu tenho, né? Mas tem pessoas que realmente não querem, né? A gente tem essa situação. Porque se a gente for pensar que o emprego, ele engrandece a ponto de tu crescer, né? Que com certeza os teus pais cresceram empreendendo. Vieram do interior. Não ficando parados, não achando que aquele momentâneo estava suficiente. Com certeza disso. Muita coragem, né? Eu acho que é isso aí. Baixar a cabeça, trabalhar, muita coragem. Eu tenho uma pergunta que eu vinha pensando em como formular ela, meio que trocando, né, o assunto. Essas intempéries, essas interferências externas, né, a gente viu o minério de ferro subindo, porque vocês também trabalham um pouco com ferro, a própria parte madeireira teve uma oscilação de preço porque foi taxado, daí fica mais barato. Na tua visão, qual foi o impacto, principalmente no ano passado, de tudo que está acontecendo fora nas empresas, né, no grupo de vocês? Assim, essa parte do ferro, né, vou usar isso como um exemplo, né? Como a gente trabalha com as vendas e depois a gente acaba comprando o ciclo é inverso do comércio, né? É inverso do comércio. E isso é muito, muito interessante, porque assim, hoje se a gente tem obras vendidas até o ano que vem, por exemplo, esse material já está comprado. Quando você faz o orçamento ali, você já tem que ter esse valor ali estipulado e você já tem que ter esse material, porque a gente não sabe, daqui a 2, 3 meses esse material vai lá. Muito alto, fluxo de caixa absurdo. Tem que ter. Fluxo de caixa absurdo. Isso é que eu digo. De uma estrutura, de uma organização. Não, caixa é rei, né? Então, hoje a gente trabalha assim, justamente por isso a gente está ampliando a fábrica, porque nossas vendas são lá na frente, né? Então, a gente tem que ter estoque, tem que ter estrutura para isso, né? Legal. Não, excelente. Agora, voltando um pouquinho para o comércio, onde é o teu, né? Sim. O que tu imagina? Porque a gente ouve de tudo. Tu tá me falando de uma visão onde tu tem uma indústria, né? Sim. Que é e com vendas já pro ano que vem. E o comércio? Que tem muita gente que a gente ouve que tá num momento difícil, que tem problemas financeiros e daí, né? São estruturas diferentes para ser montadas e tá vindo o ano político, Copa do Mundo e tudo isso. O que vocês estão imaginando? Como é que tá eu sei que a gente vive num estado, felizmente, ainda bom, né? Mas o que vocês estão sentindo e qual é a perspectiva de vocês? Eu acredito que a gente precisa ser sempre otimista, né? A gente não pode desanimar ou pensar, porque isso também é energia, né? A gente tem que pensar que o mundo está aí girando, está acontecendo, as tendências estão acontecendo, todo mundo precisa vender, todo mundo precisa investir. Não dá para parar. Eu acabei de vir de uma feira em São Paulo semana passada
e a gente conversa com vários empreendedores e, enfim, indústrias, né, dessa parte moveleira, e todo mundo investindo em tendências, investindo em novidades, porque tá tudo muito rápido, né? O comércio também tem isso. As coisas saem da moda, você precisa estar sempre se atualizando. E apesar de que a nossa região ela é mais conservadora, né? Eu percebo assim... Mais tradicional, mais tradicional, né? Até nos móveis? Até nos móveis. É mesmo? É difícil, às vezes, uma tendência chegar aqui muito rápido, sabe? Demora, assim, até o pessoal se acostumar. Não é porque a gente está no interior, eu vejo, assim, que... É cultural. É cultural. E o que as pessoas compram de qualidade. Então, demora para trocar. Então, eu acho que isso também... Mas eu vejo o comércio em si, com esses desafios, né? Eu vejo, assim, que a gente precisa ser otimista. Tá? Eu vejo assim que a Kurtz, ela sempre investiu. Eu sempre gostei de trazer coisas, novidades e a gente não deixa de investir. A gente tem uma estrutura que hoje a gente consegue estar fazendo o giro das mercadorias entre as lojas. Isso é muito importante, porque às vezes o que é novidade aqui não é lá, não é mais lá. Então a gente tem, apesar de ser pequenas a distância entre as cidades, muda muito. A Agrolândia... O comércio é bem local aqui. É muito local. A Agrolândia é um público, o Rio do Sul é outro, Ituporanga é outro público, então a gente tem que estar sempre cuidando. Hoje eu faço toda a parte das compras, né? Da parte de móveis e... Tu gerencia tudo isso? Da parte de móveis, decorações. Então eu tenho que estar sempre ligada. Isso aqui eu vou comprar porque é o meu público de Agrolândia, aqui é mais Ituporanga. Então a gente está sempre cuidando disso. Mas a parte da marcenaria, por exemplo, a fábrica, né? Muito orçamento, muita procura, porque todo mundo faz. Só que eu vejo uma carência na parte de mão de obra, né? Então, isso é um problema para nós hoje, né? Mão de obra profissional. Sim. Né? Apesar de... O chão de fábrica, às vezes, é mais fácil. Também só que não, ele roda mais, né? Também não. Eu acho que isso é geral. Então, a gente vai aos poucos, né? Não deu um boom, assim, na nossa fábrica marcenaria, né? Mas eu acredito que nos próximos... Esse ano vai. Porque a gente está com planos também, né? Para a equipe. Então, a gente tem algumas estratégias, assim. Agora, voltando só um pouco mais, na estrutura familiar, tu tá bem lá, o Clóvis lá na fábrica, né? Uhum. Tu aqui mais na parte do comércio, a tua irmã acho que deve auxiliar também, pelo que eu percebo, essa parte né? do comércio, sim. Tem uma cabeça central? Minha mãe, né? Ela é a nossa chefe master, né? O nosso porto seguro, ela que cuida dessa parte administrativa geral, né? Então, como a gente é um grupo, a gente se encontra, a gente troca ideias dos investimentos. Existe, né? Existe essa troca de o Clóvis não dá pitaco, mas dá conselhos para o comércio, tu também ter a parte dentro da fábrica? Mais ou menos. A parte da fábrica, ele realmente tomou a frente e toma todas as decisões, né? Como eu não tenho muito conhecimento técnico dessa parte das fábricas ali, da Kurtz Empreendimentos, eu não me envolvo muito, né? Porque já tem bastante coisa para fazer aqui. E a parte das lojas, eu sempre busco conselho com ele, né? Eu acho que a gente sempre está conversando, que eu faço, preciso mudar o sistema, preciso isso, aquilo, ele está sempre auxiliando. Não, bacana. E aí vem outra coisa que sou obrigado a perguntar. Vai ser um pouco clichê, né? Uhum. Mas como é a mulher, né? Empreendedora, mulher mãe, mulher misturar tudo isso? Como é que é essa loucura de empreender, ser mãe, ser mulher e tudo isso? Desafiador, mas ao mesmo tempo a gente tem que colocar algumas prioridades. Tá? Eu vejo assim, a gente como mulher, para você trabalhar, você precisa pensar no qual é a estrutura que você tem, né? Por exemplo, eu tenho meus filhos, sou casada, gosto de me cuidar, né? Fazer meu esporte, meu exercício. Então, tudo isso precisa estar alinhado, né? Para você não, daqui a pouco, deixar de olhar para sua família, né? Tomar a frente ali só da parte do trabalho. Então, acho que tudo isso precisa... Não é fácil equilibrar, tá? Mas você precisa colocar isso como prioridade.
como eu tenho essa estrutura familiar, eu sempre consegui priorizar a minha família, né? Então, eu acho que, assim, graças a Deus, eu sempre tive um apoio, tanto financeiro quanto emocional, para poder dar uma prioridade para minha família, né? Para minha casa, para o meu lar. Eu acho que isso aí faz a diferença. E se eu puder dar um conselho aí às mulheres, né? E às famílias, aos maridos também, que consigam dar essa prioridade também para que as esposas, enfim, mães, mulheres, possam administrar o lar, porque eu acho que essa sempre foi a minha prioridade. E pelo que tu tá falando, então, tu pensa que a empresa é um reflexo da tua família? Com certeza, eu acho que sim, né? Porque tudo é um propósito, né? Então, se eu me sinto bem no meu lar, se eu consigo fazer com que meus filhos se sintam bem, meu esposo, minha família, eu vou querer vender isso. Sim. Né? Eu vou querer... E é engraçado, quando eu falo para os meus clientes, olha, eu tenho esse colchão da minha casa, eu comprei isso para a minha família. Pronto. Porque as pessoas sentem que a gente prioriza. As pessoas Sim. sabem como que é, né? Sim. E isso é muito verdadeiro. Não, e eu fiz essa questão da família representar um pouco a empresa, porque eu penso que às vezes não só a família, tu também, né? Uhum. A gente tem que estar se cuidando, parte de saúde, Sim. parte... Porque queira ou não queira, isso reflete. Né? Com certeza. Se tu é desorganizado com a tua rotina, se tu é desorganizado, despreocupado, vamos dizer assim. Com o teu corpo. Com o teu corpo, imagina como será com um reflexo. Né? É que a conta vem, né? A conta chega. Então, eu acho que ali, com a questão do falecimento do meu pai, ali foi uma fatalidade, né? Ele saiu, né? Morreu de repente, mas a gente se preocupou. Poxa, e se a nossa vida né? O que a gente puder fazer para se cuidar, para a gente ter uma qualidade de vida, para a gente viver o mais tempo possível com a nossa família, melhor. Né? Então, eu acho que a prioridade primeiro, assim, é a família, é ter saúde. E, consequentemente, o teu comércio, a tua fábrica, a tua indústria, né? A consequência daquilo, ela vai, porque tu acaba tendo mais disciplina, né? Mais organizado. E nessa consequência, duas linhas, né? O que o Grupo Kurtz imagina daqui a 5 anos, nossos cenários, e o que a Jaque Kurtz, né, pensa do nosso cenário daqui a 5 anos, né? Um futuro mais próximo. 5 anos, para uma estrutura como a gente tem, eu acredito que... se bem que em 5 anos a gente cresceu muito. Mas com a construção ali da nossa fábrica nova ali, nossa, a gente vai crescer muito. Legal. Vai crescer muito ainda, porque ali a gente vai conseguir criar estruturas maiores, né? Porque a gente tá num espaço limitado, as formas e tudo mais. E a parte do comércio, eu acredito que vai acontecer muitas mudanças, né? Porque como a gente vem de uma empresa familiar e acontece essa sucessão, né? A minha mãe, querendo ou não, ela é a líder, ela toma à frente as decisões, mas ela tem passado isso gradativamente para nós, né? Então, eu acredito que vai acontecer mudanças, né? Principalmente no comércio e na marcenaria, que é essa parte que eu estou mais envolvida. Porque a gente vai precisar se organizar em muitas situações. Essa parte da rede social, essa parte do e-commerce, essa parte... Existe um projeto para isso, tá? Então, eu vejo por essa nova geração, todas as compras que são feitas. Então, talvez a gente vai reformular o nosso comércio. Vai deixar ele um pouco mais enxuto, porque hoje a gente trabalha com tudo, né? Até brinco assim, a gente atende o cliente A, B e C, então a gente vai precisar fazer... Entender onde é que está o teu nicho de mercado. Nicho, porque Ituporanga sempre... A gente teve tudo, né? Hoje a gente tem tudo. Tem a cadeira que custa 200 e tem a cadeira que custa 5.000. Sim. Então, hoje a gente tem muita coisa. Talvez nos próximos 5 anos a gente vai ter que dar uma enxugada, entender mais qual que é o nosso público. O e-commerce eu acho que deu uma adiantada nisso, né? Sim. Porque eu percebo que hoje em dia até tá com amigos, colegas, comprando material de limpeza pela internet, comprando material escolar pela internet e tal. E daí é onde eu te pergunto, os móveis já chegou nesse nível ou não?
Chegou. Chegou. Eu tenho algumas outras lojas que eu acompanho que acabam vendendo pela internet. Claro que é muito... Depende do tipo de produto que você coloca, tá? Produto de nível alto... Ainda é local, público não. Porque você precisa sentir. É uma venda mais consultiva. É uma experiência. Tu ainda leva lá, monta no ambiente dele, vê se é aquilo realmente Isso é muito legal que a gente faz também. Essa parte de consultoria, de ir até o local, de levar a amostra, de o cliente sentir, de ele ter a experiência de viver aquele ambiente para depois tomar a decisão de compra. Isso daí tem o seu custo para isso. Tem o custo, né? Então, assim, é um produto mais elevado, né? E difícil de se vender pelo e-commerce. Difícil de se vender dificilmente pelo e-commerce. Vai para lá. Por isso que está tudo em estudo. A gente está estudando essa possibilidade, mas também não sei se é isso que a gente vai... Só que vocês querem, até como empresa. Né? Se é isso se a gente quer. Porque... eu gosto da experiência, como eu falei para vocês, a gente precisa gostar daquilo que a gente faz, precisa amar. E a experiência que eu vejo dos meus clientes, nos ambientes, né, levando na casa, eles sentindo, é isso que me satisfaz, né, como pessoa. Sim. E eu acho que isso também é importante. Quando tu fala da cadeira de 200, da de 5 mil, acredito que a de 200 hoje em dia já deva estar sendo vendida na internet, né? Está, e os clientes chegam, né, você tem esse produto, mas... tem por esse preço. Eu falei, não, a gente não consegue acompanhar, né? Porque as pessoas às vezes não entendem, né? Que você tem toda uma estrutura, que você tem funcionário, que você tem... Os custos são diferentes, né? Então, isso tudo... Mas eu já vi, eu não sei se isso vai chegar na Curtis ou não, né? Mas eu já vi os próprios vendedores, por exemplo, dentro de uma grande rede de eletrodomésticos, eles vendendo pelo tablet. Por que pelo tablet? Porque ele vendendo por dentro da plataforma da empresa é mais barato do que ele vender fisicamente. É verdade. Que daí na parte de tributos, daí eu já estou falando da parte tributária, que é o que a gente vive, né? Sim. Então ele pega o tablet, entra na loja online e vende por ali. Vende por ali e isso aí. Ganha uma comissão, talvez. Porque daí eu acho que... e daí ganha uma comissão, sei lá, e daí acho que melhora a parte de distribuição, daí vai, né? É algo um pouco mais complexo. O maior desafio, já que até respondeu essa pergunta antes, o maior desafio é o estoque. Porque quando fecha um pedido na fábrica, tá fechado. Aí tu vai comprar a matéria-prima. Na loja não. Tu tem que botar na frente. Botar na frente. Ter uma tendência de esperar que aquilo seja vendido. Sim. Né? Então a estrutura para tu manter isso é muito grande. Essas lojas elas conseguem porque a estrutura delas é muito grande. Elas conseguem diluir, né? É diferente. Aí é o omnichannel. A multicanalidade, que é o que tu faz, que é o que eu faço também, é essa experiência. A gente também, peças de valores agregados, a gente não, né? Mas a gente também está pensando em entrar no e-commerce para as peças de valores mais rápido. Mais rápido. Porque tu abre uma capilaridade, né, Jaque? Talvez seria aí mais uma empresa, né? Mais uma empresa. A gente tentando, de repente, mais uma... E é mais uma empresa. Não, o e-commerce é mais uma empresa. É mais uma empresa, né? É um estoque diferenciado, é mais uma compra específica, né? Mas e tu vê isso a curto prazo ou a longo prazo? Eu vejo isso, não consigo te dizer. Tem muitas coisas envolvidas, né? Então, acredito que tem que analisar muito bem. Porque uma coisa que meu pai sempre dizia, ele não abre nada para fechar. Então, a gente sempre tem que pensar muito bem, né? Claro que ele teve a situação da agropecuária ali, que, Mas a agropecuária, pelo que tu tá falando, deve ter sido mais um sonho porque ele trabalhava com isso, enfim, né? E o nosso agricultor também sofre, né? A gente tem uma região, principalmente Tuporanga ali, que sofre bastante. Então, a parte de, enfim, da própria roça lá, né? A questão do adubo, implementos e tudo mais que tem que ser investido, nem sempre a safra dá. Então, aquilo ali não rendeu, não foi bom, sabe? Não foi bom. No momento. Mas trouxe muitos clientes, né? Para as outras. E a nível de lojas físicas, vocês pensam em crescer? Não. Então tu me respondeu no e-commerce já quase. Por quê? Porque a gente não consegue, a gente precisa
treinar a equipe e ter essa experiência, sabe? O comércio, ele tem que promover essa experiência pro cliente, porque senão não vale a pena, sabe? É difícil. A resposta é não por falta de mão de obra. Por falta de também. mão de Porque obra. por capacidade, por Não, com querer, sim. certeza. Mas é por falta de mão de obra. A gente é muito carente, né, Jaque? Mas agora tu me falou uma questão interessante, é a experiência, e eu acho que isso deve ser trazido para o novo empreendedor. Porque a gente tem muito comércio tradicional que ainda está lá na venda só do balcão, e que daí não proporciona a experiência, e daí, de repente, para ele é só mais uma venda. O meu plano, assim, para as lojas é melhorar o que a gente já tem. Que eu acho que, às vezes, a gente está muito, assim, vislumbrado, né? Vou abrir uma loja virtual, vou não sei o quê. Mas eu acredito que hoje a gente tem muita coisa para melhorar dentro. E eu tenho essa visão, sabe? Essa parte de experiência, deixar a estrutura mais organizada, mais cheirosa, mais para receber o cliente, para que ele sinta a diferença dentro da nossa empresa, sabe? Nessa parte, principalmente dos móveis, né? Isso tudo é um plano próximo, assim, né? Uma coisa... Se sinta em casa dentro da loja, né? Isso. E isso vocês têm, com certeza, um fluxo de reinvestimento dentro da estrutura de vocês. Tem que ter, né? Tem que ter. Hoje a gente... Uma frase que eu ouvi, eu acho que de repente, né? Não seja um sócio rico, torne a sua empresa rica para depois você se beneficiar dela, né? Não seja o sócio rico com a empresa capenga, vamos dizer assim, né? Não, primeiro torne ela, né? Tem que ser o contrário. Tem que andar em equilíbrio, né? Tem que ser. Esse equilíbrio é difícil, mas a estrutura que a gente tem proporciona isso, né? Porque uma coisa legal também de se ter vários nichos é que, às vezes, uma sustenta a outra, né? Uma consegue compensar a outra. Uma consegue... Né? Claro que isso não é o certo, né? Mas ali eu digo, não financeiramente, mas na parte do cliente, né? Esse mês, essa empresa faturou mais, Mas elas não se misturam, né? Não, isso também aconteceu recentemente. A gente fez essa divisão da parte da estrutura de pavimentação, lá, Cortes Empreendimentos. Separou, né? Porque a empresa cresceu muito e a gente precisava ter isso totalmente separado. Então, se a Cortes Material compra da Cortes Empreendimentos, tudo é feito faturado, é feito pagamento, é engraçado, né? Mas entre empresas isso tem que acontecer bem organizado, né? É o correto. Porque quando a gente pensa, as empresas, elas são uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa com personalidade, entrando um pouquinho no direito aqui. E elas têm que se comportar dessa forma. Sim. Porque se elas começam a se misturar, realmente traz confusão patrimonial. Sim, não, isso hoje está tudo muito organizado, sabe? Essa parte, assim. Bacana. E a parte agora, né, trazendo um pouco mais pro feminino, assim, e um pouco mais pra família também. Os filhos de vocês, né? Essa transição, tu já me falou da transição, né? A próxima geração. E a próxima geração, vocês têm essa ideia ou já estão cuidando, não estão cuidando? Então, eu sei dos desafios de estar numa empresa familiar, né? Tem o lado difícil, né? Que é aquela convivência, tomada de decisões... Resistência, né? Você vem com ideias e nem sempre aquilo é acatado, né? Ou, enfim, respeitado. É difícil. Então, eu nunca penso que os meus filhos vão seguir, entendeu? Eu não tô planejando isso para eles, né? Tanto é que minha filha quer fazer medicina, né? Ela já tem 17 anos, né? O Pedro, ainda não sei, eu acho que ele quer só pescar, ele quer só se divertir. Ele ainda tá em outra... Sim. Ainda não conversamos sobre. Ele é mais novo também. Ele vai fazer 15. Já? Também já tá grande. Mas eu acredito que isso é uma coisa que vai ter que vir muito naturalmente, assim, né? Diferente da minha geração, que cresceu ali junto, que a gente trabalhou junto. Sim. E os meus pais sempre falavam assim, isso aqui é pra vocês, isso aqui é pra vocês. Então, isso foi sempre dentro da nossa cabeça que a gente tinha que ficar ali e foi, sabe? Claro que isso tudo se tornou com amor, né? Com uma paixão. Sim. Foi uma coisa que aconteceu assim, planejada por eles, mas que a gente sempre amou aquilo ali, construiu junto, né?
E vocês pensam na transição de uma empresa extremamente familiar para uma empresa, não profissional, porque profissionalização, né? Mas uma empresa gerida por diretores externos, por conselho, por esse tipo de... Vocês já pensam numa transição de fazer essa mudança governança, da familiar para alguma governança mais... Assim, ó, hoje, eu comentei com vocês, né, a Curtis Empreendimentos, ela está com 20 anos e o meu irmão está à frente, né, mas a gente já pensou várias vezes, né, de um sistema de governança, de pessoas... diretores, né? Estratégicos, nas pontes mais estratégicas. Mas eu acredito que a gente vai deixar... Tem que demorar um pouquinho, sabe? Tem um amadurecimento da empresa, né? Um amadurecimento. A própria sociedade ela tem que estar pronta, né? Os sócios têm que estar prontos, porque tu ouvir um diretor externo dizer o que tu tem que fazer, né? Então tem que ter uma certa... pensamento, não, agora, né, quero aproveitar mais, vou deixar tocar, os assim, processos estão organizados. Na teoria, isso é perfeito, né? A gente entende, assim, que legal, né, chamar um diretor para cada setor, enfim, mas na prática, assim, eu não consigo imaginar ainda, Curtis, nessa... Esse é o apego ainda, de tu repassar, de ele delegar, ele está delegando no meu lugar, não pode. Mas eu acho que isso é fundamental. Como eu falei, a gente tem pessoas importantes em todas as empresas, pessoas incríveis trabalhando conosco, né? A gente tem um diretor comercial, a gente tem um diretor da parte de engenharia, um RH, um financeiro. Então, são pessoas de extrema confiança nossas, né? Mas a empresa vai crescer. Eu acho que tudo tem o tempo certo, né? E vai acontecer, com certeza. Vou dar uma pitadinha aqui, falar um pouquinho do nosso... E vocês pensam nesse investimento? Hoje vocês vão botar uma fábrica de 70 mil metros quadrados lá em Petrolândia, né? É um município muito próximo daqui. E como é que vocês pensam nisso na parte de distribuição disso tudo? O quanto que uma BR-470 prejudica vocês, o quanto que a infraestrutura prejudica vocês, o que vocês... Claro, é uma carência do nosso estado como um todo, mas com certeza vocês pensam nisso, né? Olha... A gente já pensou, como a gente tem a fábrica de pavimentação, né? Desculpa, só te contar, por isso que eu ainda perguntei, vamos fazer aqui? Porque a gente já pensa, faz no litoral, onde o centro de distribuição é mais fácil, não tem uma 470, não tem nada, e vocês ainda vieram para cá. Eu acredito que tanto a gente quanto vários empreendedores aqui da nossa região pensam sobre isso, né? Mas aí tem aquele outro lado, né? Tem o lado cultural, o lado família, mão de obra, alguns incentivos do próprio município. Então, tudo isso também conta para que a gente permaneça com a estrutura aqui, né? Mais fácil a administração, como a nossa administração ainda é familiar. Estar mais perto, a gerência, né? Olho a olho ainda conta. Precisa estar mais perto. E a gente mora num lugar incrível. Maravilhoso. A gente mora numa cidade incrível, né? Numa região incrível. Boa de criar a família, os filhos, isso tudo conta. E tem muita gente de fora que tem o sonho de vir morar para cá, né? Então, acho que investir aqui, apesar da estrutura das estradas, ainda para nós foi a melhor opção. Dá para sair o contorno viário, né? Ainda mais com uma notícia de um investimento desse. É obrigado a sair, né? Tem que sair, Tem que sair, né? E o contorno viário ele vai dar um desafogue muito grande, porque ele já vai ligar ali um pouco entre Aurora e Albertina, direto lá na BR. Sim. Ele vai cortar tudo, né? Para nós, né? E todas as empresas de Poranga, né? A região que tem várias empresas, né? Do nosso mesmo segmento. Sim. A cebola própria, que é tudo... O escoamento. O escoamento de toda essa produção. A gente pode ver, passa aqui pela Rui Barbosa, é só caminhão, né? A gente vê muito trânsito aqui. E é custo por caminhão, mais demora de entrega, né? Então... E para o litoral a gente tem a 282 também, né? Então acaba dividindo, também, né? Mas não é fácil, né? Eu saí de Florianópolis, morei 20 anos em Balneário Camboriú, que acho que são duas cidades que o Brasil, e muitas vezes posso falar até o mundo, né? Gostaria de morar. Sim. Estou há 10 anos em Rio do Sul e não vou embora daqui.
porque realmente daí volta para aquilo que tu falou. Qualidade, né? Qualidade de vida, estar né? aqui. E daí eu volto na questão, bastante gente aqui falando um pouco do comércio aqui e tal, mas eu percebo muitos empreendedores na região. Tem. Muitos empreendedores. A gente Sim. teve aqui o pessoal o Sandro teve aqui, da parte de inovação, o Sinf tem uma estrutura vendo. Vocês têm apoio, ou vocês já tiveram, ou vocês já viram, por exemplo, uma CIRS, um CDL, já. vocês trabalham junto com esse pessoal, Sim. vocês veem a importância deles? Muito. Como é que, na parte de inovação também, daqui a pouco, quero abrir um e-commerce, vamos lá, né, ver se tem algum tipo de apoio. Assim, ó, o meu pai, ele era presidente da Facisc, né? Então, ele era muito envolvido, né? Com associativismo. Isso. Hoje, a minha mãe faz parte da diretoria do CDL em Ituporanga. Então, ela é muito ativa também nessa parte, assim, né? Eu já fiz parte do núcleo aqui do NUME, né? Foi um curto prazo, mas eu acho que tudo tem um momento certo. Daqui a pouco eu vou buscar também mais apoio. Acho isso super importante, né? E traz retorno prático. Prático, tanto pelo que eles oferecem, pelo network, por tudo que a gente se envolve ali, né? As conexões, né? Então é muito importante, a gente acredita nisso sim. Bacana. Partindo agora já para o nosso finalzinho, Jaque, né? Fenomenal a conversa que a gente teve aqui, acho que é importantíssimo a gente falar do passado também, né? Trazer, né? Sim, relembrar a história, história, relembrar tudo isso. Mas daí eu vou te perguntar, e quem quer empreender hoje pensando no futuro? Quem quer crescer? Quem quer chegar no grupo que vocês chegaram hoje? Sim. Qual que seria a tua dica de ouro, assim? Dica de ouro para empreender hoje, a gente tem que ter muita coragem, né? A gente tem que ter coragem e sonhar, né? A gente precisa sonhar alto. De novo, eu vou trazer um conselho do meu pai, né? Ele sempre falava assim pra gente, você precisa sonhar que você vai ter um avião. Você talvez nunca chegue a ter um avião, mas você precisa sempre sonhar grande. Você não pode sonhar limitado, sabe? Você não pode sonhar que você só vai ter um Fusca. Sim. Né? Você precisa sonhar. Você pode nunca chegar a ter o avião, mas você vai além do Fusca, sabe? Você vai conseguir buscar mais, sabe? Então, eu acredito que para empreender, você precisa sonhar alto, você precisa ter muita coragem de empreender, mas muita força de vontade. Tem que trabalhar, gente. Não dá para acreditar que as coisas vão vindo, ainda mais no mundo que a gente está hoje, que é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, a evolução, enfim, desde uma mercadoria, né, a própria política, a gente vive numa... Então, tem que estar sempre ligado, assim, nas tendências, nas coisas que estão acontecendo no mundo e ter coragem, empreender, trabalhar. E por último, você sendo mulher, num meio extremamente competitivo, num meio extremamente agressivo, Sim. seja na indústria, seja nas tomadas de decisões. Duas perguntas. Primeiro, tu se sentiu alguma vez com medo? Amedrontada em relação a isso? E qual que seria a dica para novas mulheres que queiram empreender e mulheres que queiram transpor essa barreira cultural, vamos dizer assim? Assim, eu não me recordo de nenhum momento assim que eu me senti amedrontada ou que eu senti medo de empreender por ser mulher, né? Eu acredito que hoje as mulheres, elas têm o seu lugar, sabe? Como é que eu vou te dizer? É um assunto delicado, assim, não é o seu lugar, o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Isso todo mundo Mas fala ela já conseguiu o espaço dela, o reconhecimento, já está tudo certo. Isso, eu acho que isso tudo hoje em dia já está mais tranquilo, assim, Sim. né? E eu nunca me senti assim, eu sempre senti, me posicionei, eu acho que a mulher precisa se posicionar, ter confiança e não ter medo de aparecer, não ter medo de vir, né? Tanto é que quando você me convidou... Aí eu me senti amedrontada, na verdade, foi você, veja bem, eu me senti, mas eu fiquei pensando, né, o que eu vou passar de mensagem, né, conversar com vocês, assim, que conversaram com vários homens aqui, né, mas eu acho que todo mundo tem algo para ensinar, né, todo mundo tem alguma coisa para passar, alguma mensagem. Eu acho que, principalmente as mulheres, elas precisam se sentir mais confiantes.
né? Precisam saber que elas têm o espaço delas e que ninguém vai tomar isso. Eu acho que tem que ter confiança, se sentir, acordar de manhã, se vestir bem, passar credibilidade, acreditar naquilo que você está trabalhando, vendendo, não importa o que for. Né? Isso é o principal segredo, assim, para ir para frente. Chico. Agradecer, já que para a gente foi uma honra dizer que Veja Bem está de portas abertas, né, que precisar, e parabenizar a família, vocês, porque a gente sabe que empreender no Brasil tem que ter coragem. Muitas vezes a gente pensa, né, vou viver da minha arte, né? Mas a nossa arte é empreender, né? É empregar, é lidar com pessoas. Então, parabenizar a história maravilhosa, né, Ricardo? E que serviu e serve de exemplo para nós. E que sirva de exemplo, né, pessoal? Para todos aí que estão ouvindo a gente. Agradecer, Jaque. Trabalho com 2 mulheres, tá? E extremamente... acho que não tem posição, não existe lugar, né? Somos os 3 no mesmo patamar. Eu acho que isso já se passou e eu acho que isso realmente as mulheres têm que transpor isso, né? E acho que tu é a representação disso, sendo bem honesto, tá? De postura, de estudo, da postura que tu teve aqui de falar, minha mãe decidiu. A gente já teve, hoje o Júnior Pamplona teve aqui, hoje quem toca o grupo Pamplona é uma mulher, né? Sim. E sempre foi, porque a avó dele também era uma pessoa extremamente forte. Dona Ana. Eu acho que é perfeito. Agradecer o teu apoio, né? Imagina, por ter acreditado em nós. Né? Não, é um prazer. E eu agradeço o convite, né? Mais uma vez. A gente achou que... Eu achei que eu ia falar 20 minutos, tá? Mas já se passaram tanto tempo. E a gente falou. E eu acredito que isso é assunto, assim, pra gente ficar contando e falando o dia inteiro, né? Mas eu agradeço demais a oportunidade, né? De contar um pouquinho da nossa história, de contar um pouquinho do que eu acredito, né? E é um prazer fazer o cenário de vocês. Se precisar dar uma renovada aqui, a gente também tá junto. Temos ideias. Daqui a pouco novidades. Fiquem ligados em próximos episódios aí, cenário novo. E é isso, eu agradeço muito. Pessoal, mais uma vez, obrigado por ter nos acompanhado aí. Agradecer novamente a presença dos 2 e até o próximo Veja Bem. Tchau.